muito boa noite para você que está em casa. Estamos começando mais um Conexão ND. E hoje, gente, para falar sobre um assunto seríssimo, violência doméstica, violência contra a mulher. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a violência doméstica é uma questão de saúde pública, porque tem danos físicos e danos psicológicos. Só para vocês que estão em casa terem uma ideia, ao longo deste ano, mais de 44 mil boletins de ocorrência por violência contra a mulher foram registrados aqui em Santa Catarina. Até setembro, o Ministério Público encaminhou 1.060 denúncias ao Poder Judiciário. Para falar sobre esse assunto, estou tendo a honra de receber hoje aqui a juíza Ana Luísa Schmidt Ramos. Ana, boa noite, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Boa noite, eu que fico bem feliz, bem honrada de estar aqui conversando com você, Márcia. Não vou te chamar de doutora não, tá? Que bom. Vou deixar bem à vontade, Que bom. Porque eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é isso, aproximar principalmente as juízas, mulheres, da mulher que está nos acompanhando, tirar essa distância que muitas vezes o judiciário impõe, né? Parece que o judiciário está lá em cima e nós, pobres mortais, estamos aqui embaixo. Então, além de tudo, eu tenho a honra e a felicidade de ser amiga da Ana. Então, eu me sinto mais à vontade e quero poder bater esse papo com você aqui, levar as informações para o nosso telespectador, te chamando, como eu te chamo sempre, de Ana Luísa. É realmente uma honra ter você aqui. Gente, a Ana está nesse momento, por coincidência, e eu não acredito em coincidência, ela está respondendo até a próxima segunda-feira pela vara da violência doméstica aqui da capital. Na segunda-feira volta o juiz titular, né? O juiz, Dr. Marcelo Volpato. Mas você está aí nos últimos 15 dias nessa vara, porque ele estava de férias. Ele estava de férias, né? Tirou umas férias curtinhas e eu estou lá retornando na violência doméstica, uma vara que eu trabalhei durante 5 anos, entre 2011 e 2015. Começou o meu trabalho com a minha história com a violência doméstica contra a mulher. Gente, tinha uma história que fez com que a Ana voltasse para o banco da universidade. Você foi fazer psicologia para entender tudo aquilo que você estava vendo, né? Conta um pouquinho, divide com o nosso telespectador um pouquinho dessa sua experiência. Por que você foi fazer psicologia? Eu trabalhei durante esse tempo todo no juizado da violência doméstica, aqui em Florianópolis, e me surgia aquela pergunta, vendo aqueles casos, né, aqueles inúmeros casos que nós tínhamos lá, me surgia aquela dúvida, mas por que essas mulheres, né, ou por que a mulher permanece em relações tão abusivas, né, e não consegue sair? Que dificuldade é essa? E aí eu acabei ingressando na faculdade de novo, fui cursar graduação e me formei este ano, né, pela Unisul. E o legal desse curso, o que eu descobri? É que não tem resposta para essa pergunta, não tem uma resposta para essa pergunta. Por quê? Porque essa mulher no singular, né, como a gente diz, não existe um padrão de mulher, não existe um padrão de mulher em situação de violência doméstica, não existe um padrão de homem agressor e tampouco um padrão de relação abusiva. Na verdade, são tantas histórias, vão ser tantas respostas pelo número de histórias que existem, né? São as histórias singulares. Estudar direito e estudar psicologia é muito complementar. Na verdade, nós estudamos a mesma coisa nos dois cursos, que são as relações humanas. Na psicologia, a gente aprende que nós nos constituímos como sujeitos, nos constituímos como seres humanos na relação com o outro, com as outras pessoas, com o mundo. E no direito, a gente trata de regrar essas relações, para que a gente não caia na barbárie. Então, por isso que é tão complementar. No direito, a gente tem o cacuete de querer generalizar tudo. Por quê? Porque a lei é para todos. Então, nós queremos achar uma regra para tudo, uma lei para tudo que defina tudo. E eu queria achar a lei que definisse por que a mulher permanece em relações abusivas. E aí a psicologia me ensinou a olhar para o singular, a olhar para cada caso como único. E aí surgiu um livro. E aí surgiu um livro também porque durante todo o período que eu permaneci no juizado da violência doméstica, eu percebi que não se falava da saúde mental dessas mulheres. A gente tratava
daqueles crimes em que havia uma violação à saúde física, principalmente. O roxo, gente, sabe aquela coisa? Apanhou, levou uma surra, levou um tiro, aí tem a marca, tá aqui, ó, a gente consegue ver, a gente consegue mostrar. Mas e aquela violência aqui dentro? O roxo na alma, né? Isso. O roxo no sentimento, esse a gente não consegue ver. E você foi buscar isso? E eu fui buscar isso porque eu percebia, naquele tempo em que eu estava trabalhando lá, que muitas mulheres daquelas ali chegavam dilaceradas nas audiências, né, naqueles processos, dilaceradas por dentro. Mas aquilo não era tratado no processo. E isso me causou uma angústia, né? E eu fui estudar isso. E se a gente lê a Lei Maria da Penha, ela trata lá no artigo 7º, ela trata os tipos de violência, né? Ela exemplifica ali, e a violência psicológica é uma delas. Mas quando fala em violência física, por exemplo, a gente consegue identificar no Código Penal qual é o crime, né? Quais são os crimes. Então, vem fácilzinho para a gente a lesão corporal, vem o feminicídio. Se a gente fala em violência patrimonial, vem lá o crime de furto, de roubo, violência sexual vem estupro. E a violência psicológica, onde é que está no Código Penal? Foi isso que eu fui estudar. E descobri que vem justamente na lesão corporal. Por quê? Porque o crime de lesão corporal ele é descrito no Código Penal, no artigo 129, como ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Saúde é saúde física e mental. Saúde de outrem foi aonde a Ana encontrou para defender uma tese de que, gente, violência psicológica também é crime. E esse é o título do livro, inclusive. Esse é o título do livro. Você trouxe para mim, né? Eu trouxe. Gente, eu estava para... Olha, com distanciamento social é assim, ó. Passa álcool. Aqui, ó, violência psicológica contra a mulher, o dano psíquico como crime de lesão corporal. Tá aqui, ó, Cacá, dá para fechar, Cacá, na capa do livro? Eu vou botar bonitinho aqui, ó. Tá aqui, ó. E essa tese se espalhou pelo Brasil, né? Já tem vários casos que usaram essa tua tese, né? Conta um pouquinho para a gente sobre isso. Exatamente. E a partir desse estudo, por exemplo, aqui na comarca da capital, a promotora de justiça que atua no juizado, a doutora Ellen Sanches, ela teve a sensibilidade de perceber, num dos casos, essa vítima tão machucada por dentro, e ela foi atrás. Então, ela apresentou o que foi a primeira denúncia em Santa Catarina por esse crime. Aí dentro do juizado, né, nós temos a equipe multidisciplinar, o psicólogo que atua lá, que é o Dr. Ricardo de Bom Maria, fez o laudo psicológico desta mulher e isso foi para o processo e no final o Dr. Marcelo Volpato, que é o juiz titular lá do juizado, ele acabou condenando mesmo, proferindo, foi no ano passado, a primeira condenação por esse crime. Isso foi um precedente muito importante, né, porque inaugura esse nosso olhar para a saúde mental, né, de a gente lembrar da saúde mental, e este ano ele proferiu outra, numa situação semelhante. Então, e depois tive notícias também de outros casos no Brasil. É sempre difícil pesquisar isso porque os processos tramitam em segredo de justiça, né? Mas são precedentes muito importantes para a gente, né? Para a gente inaugurar esse olhar para a violência psicológica. Por quê que isso é tão importante? Porque a violência psicológica, hoje em dia, eu tenho isso claro para mim, que ela não pode ser dissociada dos outros tipos de violência. Eu não consigo pensar em violência física, em violência sexual, em violência patrimonial, em violência moral contra a mulher, sem que haja a violência psicológica embutida ali. Como eu disse antes, não existe um padrão de mulher, em situação de violência doméstica não existe um padrão de homem agressor, tampouco um padrão de relação abusiva. Entretanto, existe uma coisa que é comum entre eles, e essa coisa se chama ciclo da violência. Ciclo da violência é uma teoria desenvolvida por uma psicóloga americana chamada Lenore Walker, que ela vislumbrou, num estudo que ela fez, que há um ciclo da violência comum nessas relações, em que a gente consegue identificar um período de tensão, que pequenas agressões do dia a dia, elas vão se intensificando, né? Aquele xingamento, nossa, você está ridícula com essa roupa, né? Você está feia,
né? Qual é aí a senha do teu Instagram? Por que está curtindo tanto esse cara no Instagram? Vai sair aonde? Essa tua família não presta, essas tuas amigas não valem nada, né? Esse tipo de coisa, até que chega um momento em que há uma agressão mesmo física. O problema é que depois da agressão física, em que há daí uma crise grande, existe um período chamado de lua de mel, ou período, né, de paz ali, em que o homem pede desculpas, diz que nunca mais vai fazer, Vira o melhor amante do mundo, né, bota a culpa presente, flor. Bota a culpa na bebida, bota a culpa na mulher, bota a culpa no trabalho, enfim. E aí a mulher acaba acreditando que sim, que aquele homem vai se transformar naquilo que ela sempre sonhou e que agora a relação vai valer a pena, e confiando nisso, permanece na relação. E aí até que a tensão começa de novo. Então isso é muito difícil, sabe? Então isso é a violência psicológica, é isso que captura a mulher, isso é a liga, é aquilo que segura e que deixa tão difícil sair. Porque a mulher está sempre em duas situações, ou ela está muito péssima, triste, deprimida para sair da relação, ou ela está muito feliz e não quer sair. Então é uma armadilha, né? Eu não consigo mais dissociar essa violência psicológica de todas as outras. Por isso a importância de olhar para ela. Nem sempre ela vai caracterizar crime, se não houver um dano psíquico efetivo nessa mulher. Não vai haver crime, mas a violência psicológica existe e, com base na violência psicológica, a mulher pode pedir, por exemplo, medidas protetivas, né? Na justiça e conseguir o afastamento desse homem, né? Que ele... Agora, por exemplo, você está interina até segunda-feira, né? Uhum. Nesses últimos 15 dias que você ficou na vara da violência doméstica aqui em Florianópolis, aconteceu algum caso que te chamou a atenção? Claro, não precisa dar nome, não precisa dar nada, mas você pode relatar uma história? Não. Nesses últimos 15 dias? Não houve nenhum caso específico que me chamou a atenção, mas sabe o que me chamou a atenção? Eu fiquei de 2011 a 2015 ali na unidade. Aí eu saí, fui para outras, né, trabalhei em outras áreas. Agora eu voltei. O juizado mudou bastante, até pela atuação do Dr. Marcelo Volpato, que é um excelente juiz, assim, e ele deu muitos passos além, assim. Esse que deu, inclusive, essa primeira sentença relacionada à violência psicológica como crime. Exatamente. Uhum. Então, assim, como juizado, como estrutura, está diferente. Entretanto, os processos, no que diz respeito aos roteiros, aos enredos que aquelas mulheres vivem, parece que eu saí ontem da unidade. Parece que foi ontem que eu deixei... Está tudo igual. Está tudo igual. Assim, foi isso que mais me chamou a atenção. Ou seja, gente, super preocupante. É super preocupante. Ontem... A gente está falando mais sobre o assunto, a gente está, né? Várias pessoas falam, tem livros, tem isso, tem aquilo, tem a imprensa falando, campanhas, mas as mulheres continuam vivendo essa mesma... E agora na pandemia mais ainda, né? E na pandemia mais ainda. Ontem nós estávamos conversando, estávamos num evento, eu e a professora Alice Bianchini, e ela estava dizendo, é uma coisa que ela sempre reforça, que a Lei Maria da Penha não é uma lei que é para sempre. É uma lei que um dia a gente quer ter o prazer de agradecer a lei porque ela existiu, mas a gente quer se despedir dela e dizer, não é mais necessário. Só que esse dia vai demorar. Pelo que eu estou percebendo, né, é um dia que vai demorar bastante. A Ana falou da Alice Bianchini, que, aliás, gente, quem nos acompanha aqui no SC no Ar, essa semana eu entrevistei a Alice Bianchini, porque essa semana aconteceu o Dia de Não Violência, Dia Internacional de Não Violência. Então, vários movimentos aconteceram, vários cursos, várias palestras. Aí a Ana e a Alice participaram de um evento da OAB. Da OAB de Santa Catarina. No bate-papo com a Alice, no nosso SC no Ar, a Alice que comentou, trouxe esse dado do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que agora, na pandemia, só para vocês terem uma noção, nos meses de março e abril, houve um aumento, gente, de 22,2% no número de casos de feminicídio aqui no Brasil. Então, é muito séria essa situação, é muito grave. Todos esses números assustam e é como a Ana disse, saiu da vara da violência doméstica aqui da capital em 2015, voltou agora interina nesses últimos 15 dias e o enredo, o roteiro da história das mulheres continua o mesmo. Então, a gente tem que falar muito, tem que alertar, tem que pedir, tem que orientar no sentido de que
tenham fé, acreditem que existe uma estrutura da justiça para amparar, existe na polícia gente para te receber. Isso que eu queria te perguntar. Justiça está cada vez mais preparada, mas a polícia, aquela primeira pessoa que recebe a mulher que vai denunciar, como é que está esse preparo? Também vejo... Houve melhora? Houve melhora e eu vejo que existe uma preocupação cada vez maior com a capacitação, né? Com a capacitação daquelas pessoas que vão lá receber essas mulheres, né? Numa situação tão vulnerável. Mesmo quando é homem? Porque sempre tem aquele desejo que mulher que possa receber mulher. Porque o homem tem mais, às vezes não tem a sensibilidade para receber a mulher que está chegando lá para reclamar uma agressão, enfim, uma violência. Mesmo quando é homem, você sente uma melhora no atendimento? Eu acho que sim. E veja só, o juiz titular da unidade é um homem. Sem preconceito, tá, gente, nessa minha fala. Depois que eu fiz a pergunta, vai ter gente dizendo, ela está com preconceito. Zero preconceito. Mas é uma preocupação que a gente tem, até porque as mulheres sempre pediam que fossem atendidas por mulheres, né? Existe essa demanda por parte das mulheres. Sim, e é melhor que seja mesmo, né? É melhor que seja mesmo. Mas existem homens muito preparados. O psicólogo da unidade, da equipe multidisciplinar do juizado, que é o Dr. Ricardo de Bom Maria, é um homem e é extremamente preparado, extremamente competente, né? Então, e eu vejo na própria estrutura da polícia uma preocupação cada vez maior com a capacitação das pessoas que vão atender, porque o importante é isso, é o acolhimento, né? Da pessoa que ali chega numa situação tão fragilizada. Sair do ciclo da violência é difícil que seja assim de uma vez só, de um rompante assim, não, agora hoje eu vou sair do ciclo da violência. É um processo, né? É um processo e às vezes a mulher dá aquela primeira espiadinha assim, será que tem vida? Fora do casamento? Fora dessa relação, será que tem vida? E pede ajuda. Mas é muito comum que esse processo seja de idas e vindas. E o importante é compreender esse movimento, compreender essa dificuldade de sair dali. Sair de uma relação abusiva é quase como um ato de fé, é uma transcendência mesmo, quando a mulher sai e vê o que eu digo que é um mar infinito, né? Que você olha para aquele mar infinito que é o desconhecido, que você vai dar o primeiro passo, você tem que acreditar que além daquele mar absoluto existe uma possibilidade de sobrevivência e de existência, só que isso é muito pessoal. Não tem como vir de fora, tem que partir daquela pessoa que está sofrendo e que está vendo que aquela situação em que ela está não dá mais e que tem fé mesmo, é um ato de fé. Então, aquela pessoa que é chamada para fazer esse acolhimento e que é eleita pela mulher em situação de violência para pedir socorro, essa pessoa, o quanto menos ela julgar a ação dessa mulher, é melhor. Né? Porque ninguém está numa relação abusiva porque quer, né? Porque gosta de apanhar, né? Essa frase que é tão violenta, né? Mais uma violência, né? Que é mais uma violência. Então, é o caso de acolher, né? Sem julgar. Vou para o intervalinho, o papo está gostoso, né? Mas a gente vai rapidinho e volta já já. Estou te esperando. Até já. Estamos de volta com o nosso Conexão ND desta sexta-feira. E eu estou tendo a honra de receber aqui a juíza Ana Luísa Schmidt Ramos e a gente fala sobre violência contra a mulher. E agora há pouco a Ana, antes da gente ir para o intervalo, falava do ato de fé, do ato de coragem e do ato de fé que uma mulher precisa ter no momento que resolve sair de uma relação abusiva. Mas ela falava também que a pessoa que está do outro lado, aquela pessoa que quem está sofrendo vai pedir mão, não pode ser uma pessoa que vá julgar. Achei muito importante isso que você falou, então eu queria retomar o nosso bate-papo daí. Quer dizer, a coragem, a fé de quem quer sair daquela relação, mas ao mesmo tempo, do outro lado, tem que encontrar alguém que simplesmente acolha, né? Exatamente. Abrace, sem julgar. Exatamente. Senão vai ter uma outra violência em jogo aí, né? Exatamente. E vai haver um fenômeno que se chama desamparo aprendido. Desamparo aprendido também é uma teoria desenvolvida na psicologia por um psicólogo chamado Seligman.
em que se fazia uma experiência, quando se fazia experiência ainda com animais, né, hoje em dia isso não existe mais, mas se colocava um cachorro dentro de uma caixa e a caixa era dividida ao meio. E aí o piso da caixa, onde o cachorrinho estava, dava choque. Aí o que ele fazia? Ele pulava para o outro lado da caixa. Aí ele ficava ali um pouco, daqui a pouco o piso ali dava choque também, ele voltava para o primeiro. E assim sucessivamente. Até que o cachorro paralisava, porque ele aprendia assim, não adianta, se eu ficar desse lado ou do outro dar choque, então eu vou ficar onde eu estou. Isso é desamparo aprendido. Se é desamparo aprendido é porque alguém ensinou. Então, nós que, de alguma forma, fomos escolhidos por, né, uma mulher em situação de violência para pedir socorro, o que nos cabe fazer é não ensinar esse desamparo para essa mulher que está pedindo ajuda, porque senão, se ela aprender que ela leva choque em casa e que ela leva choque onde ela pediu ajuda, a tendência é ficar em casa. Ficar em casa. Até porque a casa ela já conhece, é horrível, ela está sendo agredida, mas é um cenário lá que para ela já é comum. É, né? Comum, e aquilo que é comum a gente tem pelo menos a ilusão de controlar, né? É ilusório, porque a violência doméstica ela tende a piorar, né? A professora Alice Bianchini também sempre enfatiza isso. A gente não se chega direto no feminicídio. Nenhuma mulher é vítima de feminicídio assim, de pronto, né? As coisas elas vão piorando com o passar do tempo. E por isso é tão importante a gente falar de violência psicológica e de ensinar. Porque nós temos, às vezes, como naturalizadas certas coisas, certas condutas e comportamentos que a gente acha até, que bonitinho, está com ciúme, olha só, né? Quer controlar aqui o horário que eu chego, quer controlar aqui o meu telefone, com quem que eu falei, tem ciúme, gosta de mim, né? Está apaixonado. E então, é até interessante, o Tribunal de Justiça elaborou uma cartilha que está disponível no site do Tribunal de Justiça, e que se chama Crush Perfeito, e ela tem uma linguagem direcionada a um público jovem, mas serve para todo mundo. E diz ali exatamente esses pequenos sinais de alerta, assim, que deve ser um alerta mesmo vermelho para, olha, é melhor sair dessa relação, que deixa, né, dá a ver, entender a mulher que esses pequenos atos já são abusivos, já são violentos e que o melhor é correr dali. Porque a tendência é piorar. O ciclo da violência, ele sempre piora. Né? Não existe ciclo da violência que pare ou que melhore, que aquela situação volte assim, a não ser muito tratado, mas no comum dos casos, a tendência é mesmo piorar. Então, e piorar, e pode chegar mesmo ao feminicídio. Então, o cuidado que a gente deve ter e falar, e quanto mais a gente fala, a pessoa às vezes tem um insight, porque a violência psicológica é isso, ela é sutil, muitas vezes a pessoa não se dá conta que é vítima disso. Mas quando a gente fala e mostra que essas atitudes, elas se caracterizam como violência psicológica, às vezes a mulher que sofre isso no dia a dia em casa, ela, poxa, mas isso acontece comigo, olha só. Desperta, né? Eu pude ver outro dia dentro de um processo uma mulher que ela é bastante perseguida, né, pelo ex-companheiro, inclusive pelo telefone celular, e lá pelas tantas ele diz para ela, mas eu não estou fazendo nada, isso não é crime. E eu achei legal que ela diz, né, é crime sim, violência psicológica é crime. E eu achei bacana que ela não é uma estudante de direito, mas já nem tem isso, essa consciência. Mas tem essa consciência, já se apropriou dessa ideia, dessa noção de que violência psicológica pode sim caracterizar um crime, né? E que isso é importante, que isso deve ser olhado. Então, é bom esse despertar, né? De que essas pequenas violencinhas assim do dia a dia, elas podem se transformar num monstro mesmo. Como a gente falava agora há pouco, só na pandemia, só em março e abril, 22,2% de aumento no número de casos de feminicídio, que feminicídio, gente, é morte, é assassinato de mulher numa situação que envolve tudo isso que a gente está falando aqui. Ana, você falou também da coisa do agressor. Vocês têm tratamento para quem é agressor? Tem acompanhamento para quem é agressor? Você percebe melhora nessa pessoa? Como é que está isso? Existe agora, inclusive, foi instituído ali no Juizado da Violência Doméstica os grupos reflexivos para homens. Então, os homens, porque
como existe, às vezes, a naturalização desses atos, né, que o homem não se percebe como sendo violento e que aquilo vem com naturalidade, o meio onde ele vive, as pessoas se relacionam dessa forma e não se dá conta de que aquilo é uma violência. Então, não adianta nada, você tem um processo criminal ali, ele, vamos dizer, sai dessa relação, daqui a pouco inicia outra. Vai começar de novo. Vai começar de novo, porque não se dá conta de que isso é violento. Então, esse grupo reflexivo, que é comandado ali pela equipe multidisciplinar do Fórum, é importante porque faz o homem refletir que essas ações são sim violentas, né? E é uma forma de aprender a se relacionar com o outro, se relacionar com a mulher de outra forma, de outra maneira. Daí a importância disso tudo. Mas você consegue perceber melhora? Você falou agora há pouco, nem sempre melhora. Dá para perceber melhora? Mas pode melhorar sim, né? Ainda é novo ali, esse grupo reflexivo é um grupo novo, mas em experiências em outros locais, em que isso já é aplicado, sim, há uma melhora, sim, se descreve que diminui muito a reincidência destes homens, né, e que passam, de fato, a se relacionar com as mulheres de uma outra forma, vê-las de uma outra forma, e isso é muito importante. Com relação à educação, mãe geralmente educa mais, está mais presente na educação do filho, da filha, do que o pai. De novo, vão dizer que eu estou preconceituosa. Não, claro, pai e mãe educam, gente, pelo amor de Deus, mas quem fica mais, querendo ou não, é assim. Na nossa sociedade, infelizmente, ainda é assim. A mãe acaba ficando mais. O que você diria para quem está começando agora a educar um filho homem? O que é o cuidado que tem que ter? Porque esse filho homem hoje, bebê, criança, vai ser o homem de amanhã, educado por uma mulher. Né? Então, o que dá para dizer para essa mãe que está começando a educar esse filho homem? É educar dessa forma, né? De não ver a mulher como um ser inferior a ele, né? Subordinado, submisso, né? De ver as coisas, as relações mais iguais, né? Mais igualitárias. Só que para isso é importante que essa mulher também se dê conta, também perceba e saiba como fazer isso, né? E deixar essas relações mais iguais. Mas realmente é extremamente importante. Mas muitas pessoas, como a gente tem isso ainda muito cultural, muito naturalizado, de a gente não se dar conta disso no dia a dia, na forma da gente falar, na forma da gente se relacionar. A dominação masculina, ela é estrutural mesmo. Ela cultural mesmo. Né? Ela permeia tudo que a gente Ana, para quem está nos acompanhando, quem sabe agora, nesse momento, você que está em casa nos acompanhando aqui nesse bate-papo, você se identificou com alguma dessas situações que a Ana falou aqui, né? Você falou algumas frases que com certeza muita gente já pode ter ouvido, né? Da coisa do que pode parecer ciúminho, mas não é. Repete as frases que você falou ali, que são quase uma violência sem a gente perceber. Você está feia, você está ridícula, que você falou? Frases que são sinais de alerta. Por que está curtindo tanto as coisas desse cara aí no Instagram? Me dá aí a senha do teu Instagram, do teu telefone, do teu WhatsApp, né? Para quem se identifica com isso, para quem está nos acompanhando agora puxa, estou vivendo isso, o que você diria? O que você diz para essa pessoa? Corra, né? Corra, assim, ligue o sinal de alerta, assim, isso não é natural, isso não é saudável, isso é violência. Né? Tenha em mente que são atitudes violentas, isso não pode ser naturalizado de forma nenhuma, não é... E o que faz? Procura quem, aonde, como, que tipo de apoio, para a gente fechar o nosso bate-papo, Ana, que tipo de apoio a gente pode oferecer para essa pessoa? Pode ser, né? Aí a pessoa que tem que ver o tamanho também da violência e o tamanho né, o contexto em que ela está inserida, mas procure desde uma amiga, né, uma irmã, um parente, um psicólogo, a polícia diz que 180, diz que 190, né? Se você está sendo agredida, né? Diz que 190 para a polícia militar interceder, enfim, vá até a delegacia de polícia e nós temos todos os telefones e todos os contatos, eles estão dentro do site do Tribunal de Justiça, tem ali a Coordenadoria da Violência Doméstica, a CEVID, dentro do Tribunal de Justiça, e ali tem todos os caminhos, né?
todos os endereços e telefones do que você pode procurar. Muito obrigada, Ana Luísa Schmidt Ramos, bate-papo muito bacana, triste em alguns momentos, mas super necessário, a gente tem que falar sobre esse assunto, Conexão ND é para isso, uma honra te entrevistar, muito obrigada, volte sempre, espaço aberto, aqui no nosso Conexão ND e também no nosso SC no Ar, que eu não posso deixar de pedir audiência, não posso deixar de pedir que nos acompanhe todo dia, de segunda a sexta, das 6h30 às 8h30 da manhã, SC no Ar, com várias entrevistas bacanas, então muito obrigada mais uma vez, ótimo final de semana para você, até uma próxima oportunidade. Obrigada eu, Márcia. Para você também um bom final de semana. Gente, assim a gente vai se despedindo. Beijo, ótimo final de semana. Segunda, tô te esperando, não é? SC no Ar, 6h30 da manhã. Até lá.